Ok. Boa tarde a todos. O exercício que vocês ficaram de fazer para treinar as contas era esse aqui. Temos aqui um histórico de vendas, que foi utilizado como histórico de demanda. E a sugestão é que vocês tivessem colocado esses dados num gráfico para identificar qual era o comportamento da demanda, para que a gente pudesse identificar uma hipótese razoável para ser adotada. E usar as equações coerentes com essa hipótese. O que vocês vão fazer hoje é uma comparação, hoje e na semana que vem. Hoje vocês vão montar uma planilha com a qual a gente vai calcular os erros de previsão usando a técnica de média corrida. E na semana que vem vocês vão montar outra planilha, ou outra tabela na mesma planilha, claro, para calcular os erros de previsão usando a técnica de suavização exponencial. Em ambas as técnicas, a hipótese vai ser a mesma, porque a gente pode observar que os nossos dados de demanda, que são esses aqui em vermelho, sugerem que a gente tenha uma sazonalidade. Então, o padrão de variação se repete a cada 3 períodos, sistematicamente. Consequentemente, nós temos 3 períodos dentro de cada ciclo, temos 4 ciclos nesses dados. Então, se os nossos ciclos forem anuais, cada ponto desses corresponde a uma demanda quadrimestral. Como sempre, qualquer dúvida, por favor, interrompa. Então, a hipótese que vocês devem assumir envolve sazonalidade, e a gente pode observar que existe uma tendência de crescimento ao longo dos anos. Então, é razoável que a hipótese a ser adotada seja de sazonalidade com trajetória. Os dados originais do exercício são esses 12 aqui. Então, nós temos um histórico de 12 períodos, com as demandas conhecidas. E a primeira tarefa de vocês, que era o correspondente ao exercício que foi passado, é, usando as fórmulas da média corrida, calcular um A, um B, os pontos na reta média, os fatores de sazonalidade, e com isso fazer a estimativa de demanda para o próximo período à frente. O exercício que vocês ficaram de fazer era para fazer a estimativa para 4 períodos à frente. É bastante comum que a empresa precise fazer uma previsão de demanda para um horizonte de previsão mais distante, dependendo da necessidade do processo de planejamento que ela tem. Aqui nós vamos fazer um cálculo de apenas a estimativa de um período à frente, ou seja, um quadrimestre à frente. E com isso a gente vai calcular os erros de previsão com esse horizonte de previsão de um quadrimestre à frente. Feita a estimativa de demanda do período 13, a gente passaria a conhecer a demanda real do período 13, que é esse valor de 80 aqui. Os valores que estão aqui nessa coluna B são valores digitados, são os valores reais que vão acontecendo à medida em que a empresa vai operando. Então, tendo a demanda real do período 13, qual vai ser a lógica da média corrida? A gente vai descartar o valor mais antigo e continuar com uma base de 12 períodos, que agora são os períodos de 2 a 13, certo? E, novamente, vocês vão calcular a regressão linear, achar os valores de A e B, os pontos na reta média, os fatores de sazonalidade, fazer a estimativa de demanda do período 14. E assim, sucessivamente, até o período 24. Nós teremos, consequentemente, dados reais de demanda e estimativas feitas para os períodos de 13 a 24. E a gente vai usar esse intervalo de tempo, esses 12 períodos aqui, para calcular os erros e as suas médias. E com isso a gente vai comparar o desempenho deste modelo de média corrida com o modelo que vocês vão desenvolver na semana que vem, de suavização exponencial. Então a gente teria uma noção de qual deles aparentemente é mais apropriado para esse produto, nessa empresa, nesse momento. E a gente teria também uma informação importante, que é ter uma ideia de quanto que a gente está errando na nossa estimativa. Então a gente vai usar essa informação para calcular o desvio padrão, estimar o desvio padrão da demanda do produto, que a gente vai usar como referência para dimensionar margens de segurança futuramente. Questões?
Professor, Pois não. qual que foi a hipótese que o senhor usou na resolução mesmo? Sazonalidade com trajetória. Ah, tá. É porque no slide estava, acho que era permanência com trajetória, eu fiz esse módulo. No slide da apostila. Isso, tinha até resolução, aí eu conferi, entendeu? Tá, o exercício que tem na apostila realmente é de sazonalidade com permanência. E é esse que está corrigido aqui na apostila. O exercício que vocês ficaram de fazer, que não tinha resposta, está nesse outro arquivo aqui em Word. Com esses dados. Eu fiz o primeiro, então. Perfeito. Já fez o primeiro. A lógica de cálculo já está meio andada. Então agora é só montar uma planilha em Excel, colocar esses dados desses 12 períodos, construir um gráfico para identificar qual é o comportamento da demanda e começar a fazer as contas de acordo com a técnica de média corrida, na hipótese correspondente, que é essa daqui de sazonalidade com trajetória. Certo? Certo, eu vou fazer depois. Valeu, professor. Temos tempo. Então, no momento, a tarefa de vocês é colocar esses 12 períodos aqui na planilha. Esses aqui. Fazer a regressão linear, que será sempre uma regressão linear tendo como referência 12 últimos períodos. Calcular os pontos na reta média, que é o que está aqui nessa tabela à direita, que permitirá calcular os fatores de sazonalidade. Consequentemente, nós teremos o S de T0, o R de T0, fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre em diante, que vai ser usado como referência para estimar a demanda do período 13. Fica a sugestão bastante forte de vocês seguirem a orientação que está aqui nessa planilha. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar na horizontal e não na vertical. Cada um monta a sua planilha como bem entender. Né? Tem maluco para tudo. Se a pessoa se entender, não tem problema nenhum. Mas é só tomar o cuidado de montar as equações de forma que facilite copiar as equações para as células mais para baixo. Então, a rigor, vocês vão montar as equações numa única linha e a partir daí é só copiar para baixo. Se as referências estiverem corretas, com cifrões nos lugares certos, a gente consegue fazer isso. Não é para entregar, é só para fazer, certo? Eu vou discutindo cada célula aos pouquinhos, para vocês terem certeza de que as contas são essas. Os valores estão aí, então dá para vocês conferirem se está indo bem. Qualquer dúvida é só perguntar. Professor, aqui na estimativa da média corrida no período 14, esse valor é já considerando o valor real 80 dado. Perfeito. E existe a estimativa sem esse valor aqui? Sem a gente descobrir o valor, o valor do período 13? Para poder comparar com o exercício que vocês fizeram? Isso. Ok, podemos fazer aqui. Esse 73,3 bateu, certo? Certo, bateu. Ok. Então, só reproduzindo aqui, a estimativa de demanda do período 13, ela foi feita com base no fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre do ano, que está aqui em amarelo. Eu pintei de amarelo, vermelho e verde aqui para facilitar a minha vida. Então, com isso, a gente identifica que a cada 3 períodos temos um novo ciclo.
Então, o período 13 é um período amarelo, é o primeiro quadrimestre do ano, e também é o primeiro quadrimestre à frente do período 12, que é onde estaríamos oficialmente no primeiro momento. Esse fator de sazonalidade seria multiplicado pelo S de T0. Então, esse aqui eu posso fixar, mais o R de T0, também fixado, multiplicado por T menos T0, que no caso aqui vai ser o 13 menos o período 12, certo? Então, fácil colocar esse 12 ou não. Opa, faltou. Ok. Então, temos aqui a reprodução do valor, 73,3 mil unidades, demandas de unidades estimadas para o período 13. Se eu copiar aqui para baixo, vai dar besteira, em parte, porque nós continuamos no período 12. Então, o fator de sazonalidade que a gente usa agora, no período 14, é esse outro aqui. R$ 102,2 é o que deve ter dado. Aqui é o fator do terceiro quadrimestre. Aqui volta a ser o fator do primeiro quadrimestre, disponível no instante 12. Por favor, confira se os valores bateram com as suas contas. Eu sempre posso ter errado. Bateu 5, aqui bateu. Professor, Obrigado. Pois não. qual foi a fórmula que o senhor usou para S de T0 e para fazer o F1, F2 e F3? Só para ter uma ideia que o meu eu não consegui fazer bater. Claro. As contas são essas daqui. Então, primeiro nós temos uma regressão linear, usando os períodos de 1 até 12. Então, é só calcular o A é a função de intercepção, o B é a função de inclinação. Perfeito. Com isso, nós temos os 12 pontos na reta média, que é A mais B vezes 1, A mais B vezes 2, e assim por diante, até o A mais B vezes 12. São esses pontos aqui, nessa primeira linha colorida aqui dessa tabela direita. O R de T0 é o próprio B, da regressão linear. Eu coloquei uma tabela adicional aqui, poderia ser a mesma. O S de T0 é o próprio S do último período, porque o T0 é sempre o último período para o qual temos uma demanda conhecida, no caso é o período 12. Então, S de T0 é o que está aqui nessa última coluna. Ele foi transplantado para cá, 96,7. E os fatores de sazonalidade são calculados como a média das sazonalidades verificadas nos 4 anos do histórico. Então, é essa equação que está aqui. Não, Então, entendi. o fator do primeiro é a média do que aconteceu nos primeiros quadrimestres dos 4 anos. E essas são as relações entre as demandas reais e os pontos na reta média. Então, a sequência é essa. Né? A sequência de construção não é exatamente a que eu usei aqui na planilha. Como eu falei, cada maluco constrói uma planilha de um jeito diferente. Eu poderia ter deixado aqui o fator de sazonalidade e o S de T0 e o R de T0 mais para a direita aqui, porque essa seria a sequência de cálculo oficialmente. Mas, como eu falei, cada um monta a planilha como bem entender. Desde que se entenda, não tem problema. Tranquilo? Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado pelas confirmações de que aparentemente as fórmulas estão corretas. Então, na prova é assim também, certo? Um faz, o outro faz. Se bateu, a chance de os dois acertarem é grande. Claro que sempre pode ter a coincidência de ter calculado errado, né? Mas o errado, coincidente, é mais raro. Então, aqui nós temos a correção do que estava no exercício. E o que nós vamos fazer agora é apenas a estimativa para um quadrimestre à frente. E a cada quadrimestre que passa, a gente refaz as contas. Dois errados não dão certo. Dão nota baixa para os dois.
Professor, você pode mostrar como calculou o fator de sazonalidade do período do 13, mês 13? Certo. O senhor já calculou a regressão linear? Sim, essa primeira linha deu tudo certinho. Eu só estou tendo problema em chegar em 0,95. Desculpem, qual o valor? No 0,95 de baixo. Esse aqui? Uhum. Então, este cálculo do fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre à frente do período 13, ele vai ser recalculado quando você conhecer a nova demanda do período 13. Então, num primeiro momento, nós temos as demandas conhecidas dos períodos de 1 a 12. Perfeito. E daí a gente faz os cálculos todos correspondentes ao período 12. E daí dá essa estimativa aqui de 73,3. A gente fica conhecendo a demanda do período 13, que é 80. Então a gente agora vai considerar as demandas dos períodos chamados aqui de 2 a 13, calcular novamente a regressão linear, os pontos na reta média e os fatores de sazonalidade. E aí é que vai dar aqui o 0,95. E aí, assim, os ciclos têm 3 meses, vamos dizer assim. O fator de sazonalidade 1 vai pegar sempre os primeiros meses, né? Quando você joga um mês para frente, o mês 2, por exemplo, vai passar a ser o primeiro mês do ciclo Seguinte. Isso. É isso? Tá, entendi. Bom, primeiro, não são meses, são quadrimestres. Certo? Perfeito. Nós temos 3 quadrimestres no ano. Observem que o que está escrito aqui como F1, ele não é o fator da forma como eu montei a planilha. Se alguém quiser montar a planilha de forma diferente, também é possível. O F1 aqui, no caso, não é o fator do primeiro quadrimestre do ano. É o do primeiro quadrimestre adiante daquele em que nós estamos. Então, por isso que a coloração aqui vai mudando. Num primeiro momento, quando nós temos as demandas dos 12 primeiros períodos, observem que o primeiro período à frente, que é o período 13, é um primeiro quadrimestre do ano. Então, ele está aqui pintado de amarelo, é o que está pintado de amarelo aqui também. Quando a gente tiver as demandas dos períodos de 2 até 13, o primeiro quadrimestre à frente é um segundo quadrimestre do ano. Por isso que está pintado de vermelho aqui. Então, o fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre do ano, quando nós estivermos no período 13, é esse aqui, é o 0,74. Mas o primeiro quadrimestre à frente é um segundo quadrimestre do ano, porque nós estaremos no primeiro quadrimestre do ano. Está clara a referência? A confusão é normal. É quase que intencional. Professor, Pois não. você pode mostrar como que você calculou acho que a estimativa da demanda no período 14? Sim, senhor. Observe que as estimativas estão sendo feitas sempre com base na primeira coluna aqui, porque é sempre o primeiro quadrimestre à frente. E vai mudando. Ora é o primeiro do ano, o segundo do ano, o terceiro do ano. Depois volta a ser o primeiro do ano, o segundo do ano, o terceiro do ano. Mas é sempre o primeiro quadrimestre à frente de onde nós estamos. E a projeção do período 14, professor, ficou como, por favor? Projeção, o senhor diz qual parte? Ali é o quadrado amarelo. Esse aqui? É. Não, ele não foi, eu não atualizei aqui, conhecendo a Tá. demanda do período 80. Tá. Isso aqui é só o começo da resolução do exercício que foi passado para casa. Tá, obrigado, professor. Mas a lógica é a mesma.
Porque Professor, só para confirmar, esse tempinho que você está dando agora é para gente fazer isso, né? para fazer isso o quê? Não, não é para fazer isso aqui não. Não, não. Eu digo o exercício. O exercício que eu passei agora, vocês devem fazer as estimativas de demanda para um quadrimestre à frente, desde o período 13 até o período 24. Com isso, calcular os erros de previsão e as suas médias. Esse é o exercício de hoje. Ok, já até abri a planilha aqui já. Valeu, professor. Nada. Aqui na minha parte de baixo, observem que isso daqui é a resposta da suavização exponencial, não se preocupem com ela agora, a gente vai ver semana que vem. Mas aqui eu montei o F1, F2 e F3 realmente como os fatores dos primeiros quadrimestres, dos segundos quadrimestres e dos terceiros quadrimestres de cada ano. Então aqui ele está de uma forma diferente. Não é uma forma mais errada ou mais certa, simplesmente diferente. É só a gente ter noção do que está sendo feito. Acho que o que talvez tenha ficado confuso é que esses valores aqui do lado, bem do lado esquerdo, na segunda coluna, são valores que a gente não tinha, né, no exercício. São valores dos outros meses reais. Perfeito, são os valores reais. Vocês devem digitar esses valores. Ah, entendi. Então seria meio que a continuação do exercício. Sim. Perfeito, entendi. Obrigado. Lembrando, tudo começa aqui com o cálculo de A e B da regressão linear. Nessa hipótese, nessa técnica. Professor, nessa última linha aí o valor é 200? Sim, senhor. Tá, ok.
Professor, surgiu uma dúvida rápida aqui. Na hora da prova, a gente vai fazer, tipo, por Excel essas coisas ou vai ser mais manual? A questão é boa. Bom, a prova é com consulta, certamente. Ninguém vai ficar decorando essas coisas e eu vou poupá-los de fazer uma cola. Certo? A prova é com consulta. Em princípio era para fazer na calculadora. Certo? Mas eu sei que a tentação é grande. Se alguém quiser usar a planilha para fazer as contas, também pode. Mas eu prefiro que vocês escrevam no papel as contas que vocês estão fazendo para poder conferir se a lógica está certa. Se tiver só um valor lá errado, eu não vou ter noção do que aconteceu. Aliás, se tiver o valor certo, também não vou ter noção. Então, na prova em papel, eu espero que vocês coloquem alguns dos cálculos. Né? Os cálculos repetidos não precisa, mas os primeiros devem ser colocados no papel para eu identificar se a lógica está correta. É o que importa. Entendi e faz sentido, mas não querendo desrespeitar, professor, mas também não daria para ver a lógica a partir das funções que a gente colocou no Excel, por exemplo? Tá? Daí eu teria que ficar abrindo a planilha de cada um e ficar vendo cada célula de cada um. E aí eu Faz sentido. ia morrer louco fazendo isso. Entendi. Valeu, professor. Nada. Professor, o senhor pode mostrar a fórmula da célula I15, por favor? É o 93,5. Esse é o S de T0 no momento 13. T0 é o período 13. O ponto na reta média é o último ponto da regressão de 12 períodos que nós temos aqui. Observem que a regressão linear, para calcular os valores de A e B, é uma regressão que deve ser feita sempre tendo como referência períodos de 1 a 12. Então, não é para fazer a referência nos períodos de 2 a 13. A referência é sempre de 1 a 12. Então, ou vocês usam a referência aqui da célula A3 até a célula A14, ou como eu fiz aqui, da célula O13, não, O12 até a Z12. Porque é sempre tendo como referência os últimos 12 períodos. Então, 1 a 12 não muda. O que muda são as demandas desses últimos 12 períodos. Essa talvez seja uma justificativa para dar alguma diferença nos cálculos. Calma, professor, eu fiquei confusa porque na fórmula do S de T0 eu fiz o A e o B, o meu A e o B deu certo, só que aí na multiplicação eu multipliquei por 13. Então eu deveria ter multiplicado por 12. Seria isso? Isso. Entendi. Quando nós exatamente, que é sempre são sempre os últimos 12 períodos. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Por isso que os meus pontos na reta média aqui, eles são calculados usando essa tabela aqui da direita, é sempre A mais B vezes 1 até A mais B vezes 12. São sempre os últimos 12 períodos. Entendi, obrigada. Até porque oficialmente os quadrimestres, eles não seriam chamados de 1, 2, 3, né? Esse aqui seria o primeiro quadrimestre de 2017, esse aqui é o segundo de 2017, esse aqui é o terceiro de 2017, esse aqui é o primeiro de 2018 e assim por diante. Teriam outros nomes, né? Os quadrimestres, nomes mais simpáticos. Mas para fazer a regressão linear, a gente precisa de números mesmo. Então, aí são sempre os últimos 12 valores. Por isso que está fixado aqui na fórmula da intercepção, principalmente. A inclinação não vai fazer diferença, mas a intercepção faz diferença. Entendi, obrigada. Nada.
Professor? Pois não? Será que você pode colocar a fórmula da célula K15, por favor? Claro. Bom, primeiro na de cima, né, o fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre à frente do período 12, é só fazer as médias das relações entre as demandas reais e os pontos na reta média para os primeiros quadrimestres. Então, por isso que está aqui tudo em amarelo. Para o quadrimestre seguinte, nós estamos no quadrimestre 13, que é o primeiro quadrimestre do ano, e temos aqui a estimativa do fator de sazonalidade do primeiro quadrimestre à frente, que é o segundo quadrimestre do ano. Então, da forma como eu montei aqui, ficou fácil copiar para baixo. Na verdade, eu só copiei a célula de cima para baixo, porque a referência toda ela mudou aqui para a tabela da direita também. E também para a tabela original aqui da esquerda. Então, essa montagem aqui ficou fácil para poder copiar para baixo. Mas, como eu falei, se alguém quiser fazer diferente, fique à vontade. Entendi, obrigado. Professor, na tabela T da regressão, o senhor fez o que, assim, indo para baixo? Desculpa, a referência qualquer, qual é a célula que você gostaria de ver? OC6. Qual que é a diferença dela para O15? Ah, tá. Do O até o Z, são as colunas em que estão calculados os pontos na reta média, usando a regressão linear em cada momento correspondente. Então, aqui na célula O12, a gente tem o primeiro ponto na reta média, correspondente ao primeiro valor aqui, né, 35 é a demanda real. E o ponto na reta média é esse 44,3. São esses valores em azul aqui no gráfico. Esses são os pontos na reta média. O A e o B vão descendo, é isso? O A e o B vão sendo recalculados à medida que a gente tem uma nova demanda real. Tá. Os valores Então, estão batendo de A e B? Sim, aqui estão. Eu acho que só faltou eu atualizar eles para calcular o T. Ok. Obrigado. Nada. Professor, rapidão, licença. Por que o valor da célula K15, o 0,95, mudou com o surgimento do período 13, se não teve um novo valor, tipo, para essa sazonalidade nova? Porque, teoricamente, a gente tem um valor novo para a sazonalidade amarela. E daí ele influenciou no valor da sazonalidade rosa? Sim. O que acontece? Na técnica de média corrida, a cada novo valor de demanda, que é o que a gente teve aqui, a demanda de 80, no período 13, a gente recalcula a regressão linear. Então, a gente recalcula também os pontos na reta média
e calcula os novos fatores de sazonalidade. Então, o que era o 0,96, ele passou para 0,95. Porque realmente a regressão mudou, os pontos na reta média mudaram e os fatores também. A gente não tem como chegar nesse valor sem fazer essa tabela do lado da reta média com os valores. Não, tem de fazer tudo. Entendi. Acho que por isso Faz a que eu- regressão linear, acha o A e o B. Depois acha os pontos na reta média. Depois calcula os fatores de sazonalidade. E daí, com isso, a gente consegue fazer a estimativa. E a cada nova demanda real, a gente faz tudo de novo. Média corrida, realmente, a gente tem um trabalho maior para recalcular os parâmetros da equação de projeção. Tá, perfeito. Obrigado. Nada. A primeira linha aqui está tranquilo? Todos fizeram? Tudo certinho. Alguém tem algum? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Se essa primeira linha foi feita, agora a gente pode fazer a estimativa de demanda, né, do período 13, tendo como referência o S de T0, o R de T0 e o fator do primeiro quadrimestre à frente do instante 12. É o que está aqui, 73,3. Daí conhecemos a demanda real de 80. Daí é tudo de novo. Então, se vocês colocarem os cifrões aqui corretamente, fizerem as referências apropriadas, é só copiar para baixo. Então, nada aqui foi digitado. Né? Simplesmente é só copiar para baixo aqui e ele já vai atualizar. É só vocês digitarem, claro, os valores de demandas reais até o período 24. Então, é só copiar essa primeira linha aqui para baixo. Mas, claro, quando a gente monta a tabela, a gente sempre erra nas referências, sempre esquece de travar a coluna ou a linha correta. Então, tem de fazer com cuidado. Planilha é planilha. Professor, cada valor desse representa um quadrimestre? Sim, sim, é um quadrimestre. Ah, por isso que eu tava errando. Valeu. Então, os dados foram organizados, cada valor de demanda é uma demanda quadrimestral. Ou seja, dentro do quadrimestre, a gente não consegue dividir, caracterizar os meses de forma particular. Mas os 3 quadrimestres do ano têm comportamento diferente. Isso é que está caracterizado. A gente nunca sabe o que é melhor, se é melhor juntar o tempo em dias, semanas, quinzenas, meses, bimestres, trimestres, quadrimestres, semestres. Então, a rigor, até isso faz parte dos testes que a gente precisa fazer. Nesse caso aqui, já foi direto para o dado quadrimestral. Mas, normalmente, as empresas têm dados até diários, né, ou até mesmo transação a transação. Então, a gente agrega do jeito que a gente quiser. Faz parte da inteligência do negócio. Que não é tanto inteligência, né? Mais força bruta mesmo, né? Ficar fazendo os testes de como você deve agregar o tempo. Mas, certamente algum conhecimento do assunto ajudaria. Sim, a demanda do período 13 para frente
são dados. Então, esses valores aqui vocês devem digitar na planilha, são demandas reais que foram acontecendo. Não por isso. De vez em quando as coisas batem. Sim. Bom, para quem chegar no final aqui da última estimativa, até o período 24, com isso vocês já podem calcular os erros. Então temos aqui o erro, que é a diferença entre a estimativa e a demanda real, o erro absoluto, que é o módulo do erro, o erro quadrático, que é o quadrado de qualquer um deles, e temos aqui as médias, o erro médio, o erro absoluto médio, o erro quadrático médio, e aqui nós temos à direita o chamado sinal de rastreamento, tracking signal, que é a somatória dos erros dividido pelo erro absoluto médio. Um número entre -6 e 6 indica que o modelo é aceitável. O valor negativo indica que o modelo está subestimando a demanda. O valor positivo indicaria que o modelo estaria superestimando a demanda, que é o mesmo conceito que tem o erro médio. Os sinais são equivalentes, afinal de contas é a própria soma dos erros que a gente tem aqui, dividido pelo erro absoluto médio, que é em módulo. Então o sinal do erro médio é o mesmo sinal do sinal de rastreamento. A gente vai usar depois esses valores para comparar com os valores da suavização exponencial, para a gente poder identificar, em princípio, qual técnica seria mais interessante. Nenhuma delas vai acertar totalmente, certo? Se alguém tem essa expectativa, pode esquecer. A gente sempre erra, mas a tentativa vai ser errar menos e ter uma noção de qual é esse erro. É fundamental ter noção de quanto a gente está errado. Quem chegar até aqui, calculando essas médias, terá terminado o exercício de hoje, certo? Professor, o senhor pode colocar a célula no erro médio? Eu fiz a média, só que está dando menos 2,94. É só a média desses 12 valores. Eu estou tentando descobrir o que eu errei, porque os valores do erro estão batendo. Tá? Eu vou colocar uma casa decimal aqui a mais para
para ver se você acha a diferença. Qual valor está diferente? Então, professor, tá tudo igual. Não pode estar tudo igual. Se a É. média é diferente, Eu sei. Eu tô tentando achar aqui, mas eu vou ver um por um com calma, porque devo estar passando por um. Mas tá bem perto as médias, é só décimos que tá diferente, mas não pode. veja se há algum erro de digitação aqui nas demandas originais. Veja se as estimativas estão batendo. Em algum ponto tem alguma diferença. Opa, professor, Pois não? você podia mostrar a célula E8, por favor? P8. Isso. Essa daqui é a estimativa da demanda do período 14, quando nós estamos no período 12 ainda. Ah, tá. Obrigado, professor. Nada. Por isso que ela não bate aqui com a estimativa da demanda do período 14, quando nós estamos no período 13. Professor, eu achei onde eu errei, já consertei, só que o senhor podia repetir a interpretação do sinal de rastreamento? Eu não consegui anotar quando é considerado bom, eu não entendi muito bem. O senhor pode repetir, por favor? Sim. Entre menos 6 e 6, indicaria que o modelo estaria adequado. O valor negativo indica que o modelo subestima a demanda. Um valor positivo, que o modelo estaria superestimando a demanda. O ideal é que ele seja próximo de zero, assim como o erro médio também deve ser próximo de zero, para indicar que o modelo não é viesado. Ele erra para os dois lados. Para quem quiser ir um pouco além, pode calcular os erros relativos. Então é só dividir o erro e o erro absoluto pela própria demanda. E vai dar um número em porcentagem, né? E daí a gente calcularia a média dessas porcentagens. Porque um erro absoluto médio de 11, a gente fica na dúvida se isso é bom ou não. Mas o número vai dar alguma coisa aqui perto de 10% provavelmente. E um erro absoluto de 10% é bastante modesto, bastante interessante, caso essa seja a realidade. Professor, então, eu estava raciocinando, então o valor negativo estaria subestimando. Isso.
Significa tá, entendi. significaria que o modelo ele sugere valores abaixo daqueles que acabariam acontecendo. Ah, entendi. Obrigada, professor. Isso porque o erro está calculado aqui como a estimativa menos a demanda. Então, se a estimativa é menor do que a demanda, o erro vai ser um número negativo, indicando que o modelo sugeriu, né, e fez uma estimativa abaixo daquela que acabou acontecendo. Como eu cheguei a mencionar, tem gente que calcula o erro ao contrário. Questão de preferência. Daí tem de mudar o raciocínio. Professor, posso ver a célula E10, por favor? Obrigado. No período 12, nós estaríamos fazendo então a estimativa para 13, 14, 15 e 16. O período 16 volta a ser um primeiro quadrimestre. Então, por isso ele usaria o mesmo fator que a gente usou no período 13. Tá, agora entendi. Obrigado. Professor, num modelo de tabela mais enxuta, não precisaria calcular as colunas L e M, né? Desculpe, me perdi. O que o senhor deseja? Num modelo de tabela mais enxuta, assim, com menos informação, a coluna L e M não precisa calcular, porque ela não é usada no cálculo em algum momento. Perfeito. Não precisaria. Como o nosso horizonte de previsão é de apenas um quadrimestre à frente, só está sendo usada essa primeira coluna. Ah, entendi. Se tivesse que estimar 2 ou 3 para frente, daí teria que usar. Perfeito. Perfeitamente. Entendi. Obrigado. Isso pode ser necessário, né? Em algumas circunstâncias, a empresa ela compra produtos que vêm de longe. Então, você vai comprar um produto que vem da China, leva 4, 5 meses para chegar o produto. Então, naturalmente, você precisa fazer a previsão para um horizonte de previsão mais comprido, mais longo. Alguém que esteja tentando e não esteja conseguindo reproduzir as contas, se quiser pode compartilhar a tela. Vai ajudar a achar a eventual discrepância.
Professor, eu terminei aqui, mas eu fiquei com uma dúvida do que é esse TS mesmo. Esse último valor ali, eu não lembro. TS, o Tracking Signal, ou sinal de rastreamento, ele é a somatória dos erros dividido pelo erro absoluto médio. E ele dá uma ideia, é mais um indicador de desempenho do modelo de previsão. Se o número estiver entre -6 e 6, indicaria que o modelo é aceitável. Entendi. Não, perfeito. Obrigado. Nada. Vamos lá? Alguém está enroscado em algum ponto? Aparentemente não. Isso é bom, claro. E por hoje era isso. Semana que vem a gente continua. Vocês vão montar uma tabelinha para poder fazer a suavização exponencial, fazer buscas de valores de alfas, betas e gamas. Daí a gente vai comparar os modelos de previsão. Certo? Tranquilo, professor. Eu também terminei aqui, mas eu pude ver que tem alguns valores um pouco diferentes. Aí eu estou fazendo pelo Google, pela planilha do Google. Será que tem uma diferença no cálculo? Em princípio não deveria haver diferença. A diferença, tipo assim, é questão de decimais e no máximo em alguns valores. Sugiro que você confira se os valores digitados aqui de demandas reais estão todos iguais. É verdade, sempre tem uma variação, né? Aí outra pergunta, por exemplo, ali no período 18, que é 164,7. É 0,7 mesmo? Ah, sim. É valor inteiro. E aqui estão todos com uma casa decimal só. Ok, depois eu vou conferir, professor. Mas acho que entendi sim como que é feito. Ficou bem explicadinho. Ok. Professor, consegue me escutar? Sim, senhor? Algumas vezes, tentando procurar algum material sobre esse assunto de previsão de demanda, assim, surgem uns termos que são tipo autorregressão, em inglês que seria moving average. É basicamente a mesma coisa que o senhor apresentou pra gente. Tá. Por exemplo, O moving average é a média móvel. É o que nós estamos vendo. Existem os modelos autorregressivos, que também são modelos de séries temporais. Eles associam o comportamento da demanda do histórico para fazer a estimativa de uma demanda no futuro. Seria como fazer uma regressão múltipla, considerando pesos diferentes para cada dado do histórico. Tá? São técnicas mais sofisticadas, mais complicadas a serem colocadas em prática e não necessariamente elas dão resposta melhor. Isso é interessante. Então a sugestão ainda é, primeiro, tentar usar técnicas mais simples. Se o resultado for satisfatório, ótimo. Se não, aí a gente complica na medida do necessário. A gente não vai ver Box-Jenkins, né, não vai ver regressão múltipla, mas são técnicas que existem. Mas a lógica é mais ou menos a mesma, é identificar quais são as equações que trabalham
algumas só com histórico, algumas com histórico só de demanda, outras com histórico do ambiente em que a empresa funcionava em cada momento. Isso aí seria uma regressão múltipla. Dá para pensar em complicar mais. Mas até chegar nessa necessidade de complicação, primeiro a sugestão é tentar fazer o básico. Certo. Aí o que eu ficava de dúvida é que às vezes, por exemplo, tem aqueles modelos econométricos de ARMA, ARIMA, essas coisas. O MA sozinho, ele é o que a gente faz na média corrida, aqui na disciplina. Sim. Ou não tem? Sim. Beleza. Obrigado, professor. Nada. Até mais. Boa semana a todos. Professor, uma questão só, não tem a ver com a matéria, só uma coisa de presença. É que nessas últimas 2 aulas, tanto hoje quanto na última aula, eu assisti a aula no primeiro horário, sendo que eu sou do segundo. Isso teria algum problema na contabilização da presença? Não, nenhum problema. Presença para todos. Perfeito, professor. Muito obrigado. Importa acompanhar uma delas. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Boa semana a todos.